Olá, estamos de volta, continuando a apresentação do livro Aprendizagem Baseada em Problemas, Fundamentos para Aplicação no Ensino Médio e na Formação de Professores. Hoje nós estamos fazendo o primeiro vídeo de um total de 3, que compreende o capítulo 2 deste livro, e nós vamos falar hoje sobre algumas características gerais da aprendizagem baseada em problemas, basicamente da origem, o crescimento, a expansão dessa estratégia no mundo, no Brasil e no mundo, e alguns princípios básicos iniciais. Meu nome é Renato Matos Lopes, eu sou professor pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, do Laboratório de Comunicação Celular, e este e-mail aí, metodologias ativas de ensino, @gmail.com, é um e-mail que vocês podem, caso tenham interesse, entrar em contato comigo para esclarecimento de dúvidas, envio de material e qualquer tema relacionado ao ensino de ciências e de saúde que eu puder contribuir e dialogar com vocês interessados no tema. Bom, voltando, complementando então, como eu disse no slide anterior, este é uma apresentação do segundo capítulo. O capítulo 1, Ensino e Aprendizagem Hoje, nós já temos disponível no nosso canal no YouTube. Então hoje nós vamos falar um pouco, inicialmente, sobre o capítulo 2, características gerais da aprendizagem baseada em problemas. No capítulo 1 nós discutimos algumas questões curriculares, de possibilidades de organização curricular, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o que está presente nesse capítulo 2 do livro. Sempre sugerindo que vocês acessem o livro, ele é grátis, no portal da Educapes, o portal da CAPES, do Ministério da Educação. Só vocês digitarem, como eu estou colocando aqui o mousezinho, a mãozinha aqui, vocês digitam esse endereço na internet, vocês vão encontrar o livro, só fazer o download, e aí vocês têm acesso gratuito ao livro. Bom, sobre a origem e expansão da aprendizagem baseada em problemas, o capítulo vai trazer o seguinte, que a ABP ela surgiu para reorganizar um currículo do curso de medicina na Universidade McMaster, no Canadá, fundamentado em projetos, em um projeto de estudos de caso da Universidade de Administração de Harvard, mas ela foi sistematizada primeiramente num curso de medicina no Canadá. Posteriormente, houve uma expansão da aprendizagem baseada em problemas para diversos países. Na década de 80 a expansão já tinha sido muito mais consolidada, mas no início a gente pode ter como destaque a Universidade McMaster, depois a Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, a Universidade de Maastricht, na Holanda, cujo todos os cursos são pautados e são organizados na aprendizagem baseada em problemas, e na Universidade de Newcastle, na Austrália. Depois, como eu mencionado, no final da década de 60 surgiu no Canadá, como mencionado, década de 70 na Holanda, nos Estados Unidos, e 80, década de 90, até chegarmos ao momento atual, em que nós temos uma grande expansão da aprendizagem baseada em problemas por todos os continentes. Iniciou-se os cursos na área de saúde, notadamente o curso de medicina, mas depois os outros campos da área da saúde, enfermagem, por exemplo, odontologia, fisioterapia e outros cursos, implantaram o uso da aprendizagem baseada em problemas como estratégia de ensino e organização curricular. A Universidade de Aalborg, na Dinamarca, estou colocando aqui um pouquinho acima, trabalha com essa estratégia com o desenvolvimento de projetos em cursos de engenharia. Então saiu da área médica, da área de ciências biológicas, para as ciências exatas, para outros campos das ciências sociais, economia, engenharia, como mencionado, administração, cursos de formação de professores, jornalismo. Então há uma grande amplitude de uso da ABP em diferentes cursos. E esse artigo que nós publicamos
se eu não me engano, aqui em 2015, faz uma análise do mapeamento da aprendizagem baseada em problemas e traz os dados que produziram essa imagem aqui nesse slide. Bom, então a gente já tem o cenário da origem e de como a ABP se ampliou e hoje em dia está presente no mundo todo. Então, só para reforçar, né, o que eu já comentei, algumas universidades importantes e institutos de pesquisa que trabalham com aprendizagem baseada em problemas: Oxford, Harvard, a Universidade de Maastricht, a Universidade de Aalborg, que desenvolve inclusive um mestrado profissional, ou melhor, um mestrado em aprendizagem baseada em problemas, a Universidade do Queens, a Universidade de Delaware nos Estados Unidos e também o MIT. Vocês vão encontrar informações sobre aprendizagem baseada em problemas em todas essas universidades e muitas outras. E no Brasil, vários cursos de medicina, por exemplo, trabalham com aprendizagem baseada em problemas. O nosso livro, ele traz a discussão da aprendizagem baseada em problemas para a formação de professores e para a educação básica. Outros níveis de formação, outros níveis de educação, que não apenas o curso superior em medicina, engenharia, arquitetura, mas para a formação de professores e para também a aplicação na educação básica, porque a gente defende que as metodologias ativas, os fundamentos das metodologias ativas, as quais a aprendizagem baseada em problemas faz parte, pode ser muito útil para o desenvolvimento de diversas competências, para a formação crítica, para a formação cidadã e para uma estratégia do aprender a aprender. O indivíduo torna-se mais autônomo, capaz de conduzir o seu próprio processo de aprendizagem, e a ABP pode dar uma contribuição importante para melhorar a qualidade da educação no Brasil. E isso passa, evidentemente, também pela formação dos professores, os cursos de licenciatura e de pedagogia. Porque se nós não trabalharmos a formação de professores, teremos um gargalo de uso dessas estratégias, desses fundamentos na educação básica. Muito bem, então existem diversas definições de ABP e mais uma que nós desenvolvemos ao longo do capítulo no livro. Sugiro novamente, faço o convite a que vocês leiam esse capítulo, leiam o livro todo. Então, de acordo com as características da ABP, a gente pode ter uma definição, que é esta, tá? Vocês podem encontrar outras, mas a ABP pode ser considerada uma estratégia educacional de busca de soluções para situações problemas ou situações problema, que são complexas e baseadas na vida real, por pequenos grupos de estudantes, que assumem o que a gente chama de parte interessada na resolução do problema. E esse processo é supervisionado por um professor orientador. Então, há uma série de discussões que podem estar inseridas nessa definição que a gente vai aprofundar ao longo dos próximos vídeos. Então, os problemas são cuidadosamente elaborados, é uma estratégia de ensino-aprendizagem, mas também de organização de currículo, a importância dos pequenos grupos colaborativos e solidários de trabalho e o papel do professor orientador. O professor tem um papel fundamental na ABP, mas é um papel diferente daquele que nós temos no modelo tradicional, em que o professor fica na frente de uma turma, de uma sala de aula e traz toda a informação. O professor na ABP tem outras funções que passam e vão além desse ensino estritamente expositivo ou tradicional, das aulas tradicionais que nós todos, ou muitos de nós, fomos formados. Então, a partir da análise de um problema apresentado, há o processo de resolução do problema nesses pequenos grupos e a produção de um produto final, geralmente pode ser um relatório, que é apresentado pelos grupos aos seus colegas e discutido. Evidentemente, é um aporte e há uma convergência de diversas estratégias de obtenção de informações, ou seja, dados da literatura científica, leituras de jornais, leitura crítica de informações e de dados que contemplam a resolução do problema, as aulas chamadas de lectures no inglês. Peço desculpas aqui pelo
essa imagem está em inglês, mas eu estou traduzindo para vocês, tá? Ela foi extraída da Universidade de Aalborg, na Dinamarca. Então, as aulas tradicionais também podem fazer parte, num contexto amplo, do uso da ABP. Os grupos de estudos são fundamentais, os pequenos grupos colaborativos e solidários de compartilhamento de informações. Há um momento de trabalho em grupo, mas há um momento também de estudo individual. Nós vamos falar isso também mais à frente. Os tutoriais, quer dizer, o papel do professor orientador tutoriando, atuando como orientador do processo de aprendizagem dos alunos, ajudando no ensino. Trabalhos de campo podem ser realizados para a resolução de um problema, e aí nós podemos também trabalhar questões de problematização com aprendizagem baseada em problemas, desenvolvimento de projetos, currículos híbridos, muito denominado de currículo híbrido, em que você incorpora também outras estratégias de ensino, as aulas tradicionais com os fundamentos das metodologias ativas, nesse caso do livro da aprendizagem baseada em problemas, e os experimentos laboratoriais que podem e devem ser também explorados sempre que possível, muito enriquecedor no ensino de ciências para a resolução de problemas. Então a ABP ela abraça uma série de cenários e de estratégias complementares e que são fundamentais para a resolução do problema, né? Trabalhos de campos, experimentos, aulas em que o professor traz uma informação importante para resolver o problema, os trabalhos em grupos, a leitura de material científico, a leitura crítica de material, de textos, e o papel, a ação do professor orientador junto aos seus alunos. Bom, então a gente pode fazer um grande resumão, e essas duas imagens, tem uma imagem mais antiga, que eu tirei da própria Universidade de McMaster, e uma mais recente, com uma série de tecnologias, de parafernália eletrônica, que mostra que a ABP ela tem características que passam também ao longo do tempo sem problema nenhum. Quer dizer, os recursos das tecnologias e da tecnologia da informação e comunicação pode ser muito bem incorporado. Então, a situação problema, o professor orientador, o estudo autodirigido de cada aluno que participa dos grupos são princípios fundamentais da ABP. Então, quando nós pensamos na aprendizagem baseada em problemas, nós não podemos perder de vista que a aprendizagem se inicia com uma situação problema que é planejada, ela tem objetivos educacionais a serem alcançados. O capítulo 3 trata da construção de problemas, a importância do professor no processo. O professor não tem um papel menor, mitigado em relação ao modelo tradicional de ensino. A gente discute isso no capítulo do livro. A importância do ciclo tutorial, o ciclo de aprendizagem da ABP, no qual a formação de pequenos grupos é constituída, né, e há uma organização com um secretário, com um líder do grupo. Esses papéis são alterados e alternados ao longo do tempo, para que um aluno possa, no momento, ser responsável por chefiar, entre aspas, coordenar o grupo. É uma coisa, um desenvolvimento de competência também profissional para a vida, e a importância do estudo autodirigido, porque na divisão de tarefas dos grupos, o aluno ele vai ter a responsabilidade de buscar, por exemplo, determinadas informações e voltar num outro encontro para fazer esse compartilhamento de informações. É muito comum, portanto, que um problema não seja resolvido em 2 tempos de aula. A discussão do tempo de aula também não é a mesma do modelo tradicional. Às vezes você pode ter, por exemplo, um encontro na terça-feira, estipula-se essa organização, e um outro encontro na quinta-feira para a resolução do problema. E muitas das vezes os problemas são possíveis de serem trabalhados, à medida que eles são trabalhados, discutidos, a inserção de diversos conteúdos. Inclusive, possibilita a integração curricular. Muitos dizem interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, mas eu gosto do termo integração curricular. É possível de ser realizada e fomenta, potencializa a integração curricular, a resolução de problemas. Então, reforçando, 3 características também importantes da ABP: envolve os estudantes
como parte interessada de uma situação problema. Nós usamos inclusive o termo stakeholder, que vem da área de administração, porque os problemas são pensados e têm relação com a vida dos alunos, seja a vida profissional, num curso de educação profissional, um curso técnico, por exemplo, seja problemas do cotidiano que são discutidos de forma sistematizada a partir de um problema que é cuidadosamente elaborado. Isso estimula, motiva os estudantes a serem partes interessadas na resolução do problema que é apresentado. Como eu tinha mencionado, o currículo em ABP, além dele permitir a integração curricular, ele, por causa dessas condições e do funcionamento da própria ABP, ele potencializa ou permite ao estudante de aprender de uma forma mais significativa ou significante do que no modelo tradicional, em que muitas das vezes o aluno estuda para fazer uma prova, ele faz a prova e na outra semana já esqueceu aquilo tudo. Então você também tem a ideia de construção de um currículo com problemas consecutivos, em que o problema anterior ele é depois usado como um alicerce para a discussão do problema da semana que vem, da semana seguinte. Então você tem uma integração na discussão dos problemas e uma maior complexidade, a cada problema resolvido, solucionado. E cria um ambiente de aprendizagem na qual os professores têm o papel de orientação dos alunos. Não só os professores pensam na construção dos problemas que vão ser apresentados aos alunos, mas os professores têm um papel fundamental no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Não é um laissez-faire em que o professor fica escondido lá no canto, escondido no sentido de que ele não faz nada. Não é assim que se pensa. Os professores têm um papel importante, mas há um protagonismo, da aprendizagem pelos alunos. Por isso que a gente chama de metodologia ativa, porque os alunos têm, entre aspas, um papel ativo nesse processo de aprendizagem. Muito bem, então esse é um quadro geral da parte inicial do capítulo, e eu estou agora terminando essa primeira parte. Os vídeos não podem ser muito longos, e aí na semana que vem eu vou lançar o outro vídeo desse capítulo 2. A ideia é nós termos 3 vídeos discutindo o capítulo 2. Muitas informações precisam ser melhor exploradas com a leitura do livro, como mencionado nesse endereço aqui que eu estou passando o mouse. Muito obrigado. Divulguem nosso trabalho, façam as suas sugestões, as suas críticas, seus comentários, e semana que vem continuamos com outro vídeo do nosso capítulo 2 do nosso livro sobre aprendizagem baseada em problemas. Um grande abraço.